Boa tarde, primeiramente. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para pensarmos um pouco mais sobre o tema deste mês, para pensarmos sobre a relação da fé cristã com essas religiões que nos circundam. Que nessa tarde o Senhor nos dê graça, ó Deus, para entender um pouco mais das doutrinas do Espiritismo, que a gente faça isso com o coração humilde, com um coração que deseja não apenas entender um corpo de doutrinas, mas também entender como pensam uma série de pessoas que estão à nossa volta e que carecem do Evangelho para terem suas vidas transformadas. Ó Deus, esteja no meio de nós nessa tarde e nos ensine segundo o Senhor deseja. Esse é o nosso pedido, a nossa oração no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, então a gente vai dar continuidade hoje nessa série de aulas que a gente tem feito sobre espiritismo e religiões afrodescendentes. Só recapitulando rapidamente, na primeira aula a gente fez uma breve introdução ao assunto, tentando entender o funcionamento dessas religiões no mundo contemporâneo, especialmente no Brasil, como o Espiritismo e essas religiões afrodescendentes aparecem na nossa cultura, no nosso contexto. Na aula passada, o Cris fez uma introdução mais específica às doutrinas centrais e às práticas do Candomblé, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as doutrinas centrais e as práticas do Espiritismo. Lembrando que a gente ainda tem mais 2 aulas dentro desse módulo, que a gente vai aprofundar um pouco mais na Umbanda e depois pensar como as doutrinas dessas religiões se relacionam com a doutrina cristã e os desdobramentos disso em termos de missão para nós, tá? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui no início que a gente viu na primeira aula, mas que eu acho que seria interessante a gente começar relembrando. Eu vou colocar todos os pontos aqui no quadro. Vocês se lembram que eu comecei a primeira aula apresentando um monte de gráfico? E a ideia ali era pegar um pouco dos números do IBGE, dos números de censo, e tentar traçar um panorama comparativo, né? Entre todas as religiões, mas dando uma ênfase central para essas que a gente tem estudado esse mês. Mas aí eu pensei, daqueles pontos da primeira aula, só os pontos que dizem respeito ao Espiritismo, só para a gente ter na cabeça. Então a religião espírita hoje conta no Brasil com aproximadamente 4 milhões de adeptos, representando aproximadamente 2% da população. Esses números são de 2010, atualizados, deve dar um pouquinho acima disso, mas em termos de grandes números é isso. A religião espírita apresenta, dentre as religiões do censo brasileiro, aqui tem o menor percentual de crianças e adolescentes e o maior percentual de adultos e idosos. A religião espírita apresenta o maior percentual de mulheres entre seus adeptos, 60%. Também apresenta o maior percentual de brancos entre seus adeptos, aproximadamente 70% dos adeptos da religião espírita são brancos, pessoas que se disseram ali na ocasião do censo da cor branca. E a religião espírita apresenta o maior percentual de pessoas com ensino superior, aproximadamente 35% de seus adeptos. Isso dá um quadro que a maioria dos artigos que você pegar, por exemplo, artigo de revista, vai fazer um recorte sobre a religião espírita como sendo uma religião de classe média, geralmente pessoal já com curso superior, o pessoal dito mais instruído, tá? Então isso só para a gente ter uma ideia de quem são os espíritas no Brasil, quem são as pessoas à nossa volta que professam essa religião. Esse é um trechinho de uma reportagem que a revista Super Interessante fez em 2002 sobre o espiritismo. Foi mais ou menos na época em que morreu esse figura aí da capa, o Chico Xavier. E eu destaquei 2 trechinhos dessa reportagem que eu acho que elas são bem interessantes para o exercício que a gente tem feito aqui esse mês. Então, logo no final da introdução, você tinha um trecho que diz o seguinte: a enorme receptividade do espiritismo no Brasil é mais um dos inúmeros paradoxos da fé em terras tupiniquins. Embora a pátria-mãe do espiritismo seja a França, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, país de Allan Kardec, um homem que no século XIX compilou e decodificou os princípios que até hoje orientam uns 15 milhões de adeptos no mundo todo. Foi no Brasil que essa religião, gestada numa era em que a ciência se desenvolvia vertiginosamente, encontrou terreno fértil para se alastrar no Oiapoque e o Chuí. Por quê? A resposta está tanto no espiritismo quanto no povo brasileiro. Você lembra que a gente começou a fazer esse raciocínio na primeira aula, né? Do porquê essas religiões
tanto o espiritismo quanto as religiões afrodescendentes, elas encontram tanto apelo no meio da população brasileira. E eu acho interessante que até uma revista assim, não tem nada a ver com fé cristã, não tem nada a ver com... Mesmo com religião, eles fazem, enfim, reportagem sobre tudo. Eles se fizeram essa pergunta do porquê ela tem tantos adeptos no Brasil, apesar de ter surgido na França. O Brasil hoje é a pátria do espiritismo no mundo. E a resposta, ele coloca que está nas duas coisas, tanto no espiritismo quanto no povo brasileiro. E aí lá no finalzinho do texto, aqui já está na conclusão da reportagem, ele diz o seguinte, pega uma citação do Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. A gente vai voltar nessa frase ainda. Prega a mais famosa frase de Allan Kardec: pode-se discordar ou mesmo refutar desdenhosamente os princípios do espiritismo, porém é virtualmente impossível fazer troça ou ignorar o legado de respeito ao próximo difundido por essa religião. Um princípio que tranquilamente pode ser seguido por qualquer um que habite o nosso planeta, acredite em Deus ou não. E aqui nessa frase tem um elemento que a gente destacou na primeira aula também, que é parte do porquê essas religiões têm tanto apelo no mundo hoje, e parte desse apelo vem justamente desse... Tem uma questão do respeito às outras religiões, mas tem um apelo muito forte também ao sincretismo e ao relativismo. Então a gente vai ver inclusive umas citações do Allan Kardec em que ele deixa isso muito claro. Assim, o espiritismo convive muito bem com outras religiões, porque ele não está preocupado em se provar como verdade e provar que as outras estão equivocadas. O ponto dele simplesmente dá para tranquilamente a gente conviver. E aí a questão da liberdade religiosa e do convívio entre as religiões é um dos pontos fortes do espiritismo, tanto no Brasil quanto no mundo, em termos de suas doutrinas centrais. Estou passando um pouco rápido, porque teoricamente isso é revisão, tá? E aí esse quadro aqui estava lá na primeira aula, que há diversos pontos concordantes entre o espiritismo e as religiões afro. A gente passou por isso aqui, eu vou só... voltar, porque vai ser interessante, a gente vai ver quase todos esses pontos hoje, e aí a gente já vai começar a conseguir comparar com o que a gente viu semana passada. Então, pontos de concordância: Umbanda, espiritualista, espiritismo também Umbanda aqui, meio que Umbanda e Candomblé estão mais ou menos juntos nesse quadro. A Umbanda rende culto a Deus, o espiritismo também. Nas práticas de Umbanda ocorrem fenômenos mediúnicos, no espiritismo também. A Umbanda aceita a reencarnação, no espiritismo também. Na Umbanda se faz caridade, no espiritismo também. Então esses são os pontos concordantes. E aí a gente tem uma série de pontos discordantes que seriam diferenças. O espiritismo não tem culto material, a Umbanda tem. O espiritismo não prescreve qualquer forma de paramento, nem comporta o formalismo de funções sacerdotais. A Umbanda tem paz de terreiro, vestimento, prerrogativas equivalentes ao exercício de suas funções sacerdotais. O espiritismo não admite o uso de imagens, a Umbanda tem altares e imagens. O espiritismo não tem sinais cabalísticos nem símbolos, a Umbanda tem sinais, pontos riscados, etc. O espiritismo rege por um corpo de doutrina homogênea, codificado por Allan Kardec. A Umbanda não se rege pela doutrina codificada por Allan Kardec. Esse ponto em especial é um ponto muito importante para a aula da gente hoje, porque vocês vão ver que toda a síntese que a gente vai fazer da doutrina espírita, ela está fundamentada basicamente nos escritos de Allan Kardec. 5 livros principais, que a gente vai citar daqui a pouquinho, mas, enfim, é muito mais fácil a gente estudar o espiritismo em termos de doutrina do que Candomblé e Umbanda, justamente porque o espiritismo tem um corpo de doutrina muito bem elaborado, muito bem determinado, ao passo que essas outras religiões não têm. Então, para a gente começar a entender do que se trata o assunto que a gente está conversando aqui hoje, eu peguei um videozinho da TV Mundial de Espiritismo que resume em 3 minutos a história de como surgiu essa religião. Então, eu acho que vai ser interessante a gente prestar um pouquinho de atenção nesse vídeo. Ele é bem ilustrativo e tal, vai passar rapidinho. Só um minuto. De Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque.
Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Thérisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. Legal o videozinho, né? Eu achei ele muito didático para a gente entender um pouco da história. Então vocês viram que é um movimento que surge primeiro com aquelas duas irmãs Fox, e o movimento que surge ali não é o espiritismo como a gente conhece, é o movimento do espiritualismo, que é um movimento mais amplo, que toma várias frentes no mundo. E aí esse sujeito, que a Marie consegue pronunciar o nome dele muito melhor do que eu conseguiria, o Hippolyte, que mais tarde adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que era um dos principais espíritos que eles comunicavam. Então vocês veem que é interessante, o cara era, interessado por várias áreas de conhecimento, estudou astronomia, geometria, matemática, física, enfim, estudou uma série de áreas de conhecimento, era pedagogo também, e em 1855, com 50 e poucos anos de vida, ele se interessa por esse fenômeno que estava acontecendo ali à volta dele, que era o fenômeno das tais mesas girantes. E aí, interessado por isso, ele começa a frequentar aquelas reuniões e já em 1857, ou seja, 2 anos depois que ele começa a se interessar, ele publica esse livro chamado Livro dos Espíritos, que é basicamente o livro que dá origem ao espiritismo como a gente o conhece. Então, num período muito curto de tempo, ele praticamente funda uma nova religião. E o entendimento do Kardec, nesse momento, é que o Espiritismo seria a terceira e última revelação de Deus à humanidade, sendo as duas anteriores o judaísmo e o cristianismo. Já a gente vai ver uma citação dele sobre isso. O Espiritismo seria o autêntico, no entendimento dele, o autêntico intérprete da doutrina verdadeira ensinada por Jesus e que ficou
desde então, desde do ano 30, 50 depois de Cristo ali com a igreja primitiva, esse conhecimento, a verdadeira doutrina havia ficado suspensa e agora, no ano 1800, ou seja, quase 1800 anos depois, essa verdadeira doutrina havia sido redescoberta por ele. No Brasil, o kardecismo, o espiritismo kardecista, ele começa em Salvador no ano de 1865, ou seja, bem pouco tempo depois que ele começou na França, e hoje o Brasil, como eu já disse, é considerado a pátria do espiritismo, tendo Chico Xavier como a sua figura mais proeminente. Vamos ver um pouquinho agora da doutrina espírita. Alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro momento? Sobre essa história? Tudo bem? Então, vamos entrar um pouco mais na doutrina. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é a norma para os kardecistas, assim como eu já disse. Só 5 obras básicas apareceram ali no videozinho, né? Vocês prestaram atenção. Então, o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 59, o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o mais famoso deles, 63, o Céu e o Inferno, 65, e a Gênese, 68. Então, num período de pouco mais de 10 anos, você tem as 5 principais obras que até hoje dão chão ao Espiritismo escritas. E aí tem uma primeira citação de Kardec. Segundo ele, o Espiritismo é o reflexo mais puro do cristianismo, razão pela qual o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Aí aqui nesse final a gente já começa a ver aquilo que eu disse no início, sobre a questão do relativismo e até do inclusivismo do Espiritismo. Ou seja, todo aquele que pratica a caridade deve ser considerado um discípulo de Jesus, independente da religião que ele professe. Tá? Então, esse é um traço da doutrina espírita que eu acredito que está no fundamento de toda essa doutrina, e por isso já está posto aqui logo de início. E aqui nessa primeira frase a questão dele ser o reflexo mais puro do cristianismo. Tá? Existe esse entendimento, vai ter mais uma citação que deixa isso mais claro. Agora, para facilitar o nosso entendimento, eu separei as doutrinas. Então a gente vai olhar o entendimento espírita a respeito das principais doutrinas para a gente, tá? Então Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, pecado e salvação. Vamos tentar passar rapidamente por cada um desses pontos para a gente entender o que eles pensam. Então vamos começar pela Bíblia, porque eu acho que aqui a gente tem o principal fundamento da diferença entre o pensamento do Espiritismo e o pensamento do evangelicalismo cristão, mais especificamente. O Espiritismo, a Bíblia, e aqui já é um ponto forte para a gente, não é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus sobrenaturalmente. Aí, citação para embasar, o Leon Denis, um dos principais seguidores de Allan Kardec: a Bíblia não poderia ser considerada a palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural. O que se deve ver nela é uma compilação de narrativas históricas ou legendárias de ensinamentos sublimes, de par com pormenores às vezes triviais. Quanto aos evangelhos, eles estão cheios de contradição. O bom deles seria o seu lado secreto, cujo significado a igreja primitiva possuía. Lembra que eu falei sobre isso? Todo esse entendimento de que havia uma religião, a igreja primitiva conhecia essa religião, mas a partir daí ela ficou perdida, mas preferiu dissimulá-lo cuidadosamente. Pouco a pouco veio ela se perder. Então, o entendimento havia um entendimento sobre, trocando em miúdos, havia um entendimento espírita no cristianismo primitivo. Esse cristianismo foi perdido ao longo de 1.700 anos, e agora, no ano 1858, se redescobre o que seria esse verdadeiro cristianismo, e ele não estaria baseado no fundamento de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas no máximo uma coletânea de textos, histórias, narrativas históricas ou legendárias, talvez até mitos. Bom, mas você fala, não, mas esse é o entendimento desse Leon Denis, a gente nem sabe quem é esse cara. Tudo bem, então vamos pegar 2 trechinhos aqui, 2 exemplos de como Kardec interpretava os evangelhos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Quem abrir, leia pra gente, por favor. João 14, 1 a 4. Quem achou pode ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, direi outra vez, eu vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Muito bem, de uma forma muito simples, tá? Sem aprofundar, o que o texto está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Com vocês. Tem a nossa morada eterna lá. Ele foi preparar a nossa morada eterna. E nos deixou escrito que é para lá que nós vamos. Isso. O que mais? Talvez seja só isso, né? E aí isso deveria acalmar o nosso coração, né? Então, assim, a gente sabe que aqui Jesus está no discurso final, conhecido como discurso do cenáculo, João 13-17. Ele está dando basicamente as suas últimas instruções aos seus discípulos, e talvez na angústia que os discípulos poderiam estar sofrendo de saber que Jesus estava partindo, estava para morrer, Jesus se diz: bom, não se aflijam, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá, vou vos preparar morada e vocês irão para lá também, quando chegar o momento de vocês. Parafraseando. Muito bem, como que o Kardec leu esse texto? Segundo a tese criada por Kardec, as diferentes moradas são os vários mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento. Dependendo da existência de vários mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito errante, conforme seu grau de pureza, sua libertação dos laços materiais, um ambiente onde se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Na verdade, isso aqui é uma tradução que o Israel Belo, nesse livrinho que a gente indicou no primeiro dia, o Espiritismo segundo Jesus Cristo, faz, mas ele dá a referência e realmente pesquisei, é isso, só que de uma forma muito mais complicada colocada lá. Então eu achei mais interessante trazer a tradução que o Israel Belo fez da leitura que o Kardec faz de João, do que trazer a explicação de Kardec. Mas o ponto é, o que tem aqui que é diferente da leitura que a gente faz do texto? Bom, não existe um compromisso com o texto aqui, certo? Existe, assim, a aplicação de um texto a uma tentativa de compreensão da realidade. Ou seja, eu entendo a realidade assim, então eu pego esse texto de João 14 e encaixo ela na forma como entendo a realidade para tentar dar algum respaldo bíblico para o que eu compreendo. Mas o que a gente vê logo de partida é que não existe um compromisso em tentar entender o que o texto está dizendo por si só. Tá bom? E aí é justamente o que a gente já vinha colocando. Quando você não parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo e dada aos homens, e é útil para instruir, educar, tudo aquilo que a gente vê Paulo dizendo a Timóteo, então a gente faz o uso que a gente quer dessa palavra. Vamos ver um outro exemplo, bem facinho esse. Lucas 14, versículo 11. Quem achar pode ler para a gente também, por favor. Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creio, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Não, Lucas 14, 11. Esse é João, né? Lucas 14, 11. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Bom, texto que a gente conhece. E o que quer dizer? Quer dizer o que está escrito aí, né? Não tem nem muito o que tentar interpretar, né? Os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Ou seja, aquela velha história que a Bíblia toda ensina, mas aqui Jesus consolida num único ensino, que é: deixe seu coração se encher e você vai ser humilhado, se humilhe e você vai ser exaltado. Enfim, a gente poderia explorar um pouco das aplicações disso, mas o ensino é muito claro. Bom, aí direto da fonte, Allan Kardec. O Espiritismo vem confirmar os ensinos de Jesus, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo, não os grandes do mundo daqui, os grandes do mundo dos espíritos, são os que foram pequenos na Terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. De novo, será que existe respaldo no que Jesus está dizendo para esse tipo de interpretação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E não me parece que haja, não me parece que essa é a intenção de Jesus ao dizer o que ele está dizendo ali. Então, com esses dois exemplos e aquela outra, e o ponto inicial que eu tinha colocado, fica claro que não existe
na doutrina espírita, um apego muito forte ao ensinamento bíblico. Tá? A Bíblia é vista no máximo como um bom guia, como um bom livro sagrado, um livro a ser respeitado, assim como eles respeitam todos os livros sagrados. Mas apesar, e isso eu acho curioso, apesar de se entender como a revelação final do cristianismo, como essa terceira revelação de Deus do que realmente é o cristianismo, eles não têm um apego com a palavra de Deus. Né? Então chega a ser para mim até um pouco contraditório. Enfim, é um outro cristianismo. Né? Não é a revelação final do cristianismo, porque se despreza o próprio fundamento do cristianismo, que é a palavra de Deus. Alguma pergunta sobre esse ponto? Relacionamento com a Bíblia? Só um fato interessante, eu falei com uma amiga minha espírita para ela ler a Bíblia, ela falou, não, no centro eles falam que não é para ler, que a gente não vai entender nada, que é melhor ler esses livros aqui que são mais atualizados. Isso é muito curioso. Eu queria trazer do livro do Israel, gente, mas leiam esse livro que o nome está aqui, o Espiritismo segundo Jesus Cristo. Quem conversa muito quem tem muitos amigos espíritas, é um livro muito útil. O Israel trabalha muito essa questão da Bíblia, é um ponto muito caro para ele. E, inclusive, ele fala isso, né? Ele fala sobre o desincentivo que existe para você não ler a Bíblia, porque isso é um negócio muito complicado. E aí ele faz uma proposta, na segunda parte do livro, que é bem prática, que é como dialogar. Como dialogar, então, com os espíritas. E uma das coisas que ele propõe insista no ponto da leitura da Bíblia. Insista no ponto. E aí ele cita, inclusive, vários testemunhos ao longo do livro de espíritas que começaram a ler a Bíblia e aí abandonaram o espiritismo justamente porque pensaram, bom, não tem como sustentar as duas coisas, né? Então eu vou ter que fazer uma escolha. Ou esse livro realmente não presta, ou o que eu creio não é verdadeiro. Então eu acho que aí fica, inclusive, uma dica, né? Insiste nesse ponto. Pô, dá uma chance, pelo menos. Não é tão difícil. Tem NVI. Pois é, tem versões mais fáceis de serem entendidas. E, pô, Kardec não é tão simples assim de entender, cara. O cara tem uma linguagem rebuscada. Muito bem. Segundo ponto, Deus. Qual é o entendimento do Espiritismo a respeito de Deus? Aqui eu pensei uma série de citações. Tem naquele primeiro livro dele, que é o Livro dos Espíritos, logo na introdução ele faz um sumário do que seria o credo do Espiritismo. É muito interessante esse sumário, ajuda bem a gente a entender o que é o que é a doutrina espírita. Depois que, se alguém quiser, eu posso enviar isso. É fácil até de achar na internet, tanto o livro quanto esse sumário que ele faz. E aí eu pensei alguns trechos que têm a ver sobre a questão da doutrina de Deus. Então, eu vou pôr tudo aqui porque saiu fora de ordem. No resumo que o Kardec faz, então, nesse resumo que ele faz no Livro dos Espíritos, sobre os principais pontos da doutrina espírita, ele diz o seguinte sobre Deus. Primeiro ponto, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Aí você lê isso aqui e você fala, ok, acreditamos nisso, cremos nisso. Segundo ponto, criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. O que você diz sobre esse ponto? Beleza. Ok, cremos nisso também. E aí acabou. No sumário dele a respeito do Espiritismo, as únicas duas coisas que são ditas a respeito de Deus é isso aqui. São as duas primeiras linhas lá e depois não se fala mais nada a respeito disso. E se fala muito a respeito dos espíritos, do mundo espiritual e etc. O que é interessante, você não vai encontrar em nenhum lugar, e inclusive você vai encontrar a negação. O kardecismo nega a doutrina da Trindade, e a explicação é justamente isso o exemplo que a Bru acabou de dar, por considerá-la obscura e incompreensível. Bom, já que é muito difícil a gente entender essa tal doutrina da Trindade, então é o seguinte, não existe isso. Pula essa parte. Então, de entender que Jesus é 100% homem, 100% Deus é muito difícil. Passa. Isso aí deixa para os cristãos, eles se entendem com esse negócio. O Espírito Santo também a gente não vai ver em nenhum momento da doutrina espírita o Espírito Santo sendo tratado como um ser pessoal. Obviamente, até porque a gente vai ver logo daqui a pouquinho a importância dentro do Espiritismo da doutrina dos Espíritos. Então, entender um Espírito, né, que seria o Espírito Santo como um ser pessoal, realmente seria muito... não contraditório, mas seria algo muito forte dentro de toda a doutrina deles. Então,
não se vê, não se nega a doutrina da Trindade e não se vê Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. E aí a gente tem um problemão, né? Porque aí realmente a gente botou em xeque todo o entendimento cristão e o que a gente crê ser um entendimento bíblico a respeito de Deus. Um E a mais lá, né? Tem um E a mais. De Jesus. Sim. Nega a divindade de Jesus, não vê o Espírito Santo como ser pessoal. Na verdade, sobrando esse que aqui, né? Nega a divindade de Jesus e não vê o Espírito Santo como ser pessoal, logo também não é Deus. Ok. Tá? Jesus. Bom, o que eles creem a respeito de Jesus? Então, Kardec afirma a humanidade de Jesus, mas nega a sua divindade. A gente acabou de ver isso. Jesus era tão somente um espírito puro, que foi enviado pelo Pai, a fim de cumprir uma missão, levar a humanidade a um grau maior de evolução. Segundo Kardec, Jesus não ressuscitou dentre os mortos e o seu corpo simplesmente desapareceu. Tem um complemento aqui, não é simplesmente desapareceu, ele ficou num estado fluídico, que é um outro negócio totalmente, aí sim difícil, na minha opinião. Então, eu não coloquei, acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas o ponto básico não se crê na ressurreição do corpo. E os milagres de Jesus são explicados como fenômenos mediúnicos. Na hora que a gente voltar na questão da mediunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto Jesus não é visto como Deus, Jesus era simplesmente um espírito puro, talvez o mais evoluído espírito que já habitou nessa terra. Ele não ressuscitou dentre os mortos e os seus milagres podem ser explicados como fenômenos mediúnicos. Né? Porque eles estão falando que é o seguinte, Jesus era espírito, não tinha corpo. Mas no terceiro escrito ele fala o seguinte, o corpo simplesmente desapareceu. Não, se o corpo desapareceu, como é que ele era só espírito? Não se nega, era tão somente um espírito. Não quer dizer que ele era espírito, ele realmente encarnou. Se crê na encarnação. Porque assim, dentro da doutrina da reencarnação não se tem problema com a encarnação. Mas o fato esse espírito ele é pré-existente e eterno, ele se encarna numa pessoa e não se morre. Vocês perceberam no videozinho que a gente viu que Kardec não morreu? Kardec desencarnou, porque não se morre, se desencarna e aí depois volta. Então Jesus não era Deus, ele era um espírito. Isso. Ele era um espírito muito evoluído, mas de forma alguma era Deus. Ele era um espírito muito evoluído que veio na Terra com uma missão: levar a humanidade a um grau maior de evolução. Tá? Agora umas citações, de novo, para a gente ver direto da fonte, né, o que eles pensavam. Isso um espírita brasileiro, se não me engano. Ribeiro, né, provavelmente. Como filho, ele, Jesus, não é Deus, e sim espírito criado por Deus e espírito protetor e governador do planeta terreno, tendo recebido de Deus todo o poder sobre os homens. Você lê essa frase, tendo recebido de Deus todo o poder sobre os homens, ok. A fim de levá-los à perfeição, que foi, entre estes, um enviado de Deus e aquele poder que lhe foi dado com esse objetivo, com esse fim. Mais um aqui. Jesus mergulhou no corpo físico, ele não se encarnou, ele mergulhou no corpo físico e dominou-o totalmente com o seu pensamento, utilizando-o para exemplificar o poder de Deus em relação a todas as criaturas, tornando-se o médium por excelência, na condição de Cristo que o conduziu e o inspirava em todos os pensamentos e atos. Então, tá vendo? Existe uma tensão muito forte entre o Cristo Espírito, que mergulhou num corpo, e ao mergulhar num corpo, ele exemplifica o poder de Deus em relação a todas as criaturas, e aí ele se torna o que seria esse médium por excelência, esse que tem o total controle do corpo, mas que mantém um contato sobrenatural com os espíritos. Enfim, essa é a visão meio confusa que se tem a respeito de Jesus. Ficou clara a ideia? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? A ideia deles é confusa, mas a sua é clara. É meio parecido com o gnosticismo, que ensinava que o Espírito de Cristo veio sobre Jesus no batismo e saiu dele na cruz. Sim. É interessante que eles dizem essa religião ter ficado esquecida durante o processo, mas não ficou não, né? Estava presente no gnosticismo, sim, que negava a divindade do corpo de Jesus, né? Era simplesmente um espírito
que tomou conta do corpo dele. A gente vai ver mais pra frente que o espiritismo ele tem uma visão muito, muito negativa a respeito do corpo. Isso é muito gnóstico, isso é muito platônico, né? Ver o corpo simplesmente como uma Prisão da alma. uma prisão da alma seria o que Platão usa. Eles usam uma outra coisa que vai estar aqui agora no texto, mas essa é a ideia mesmo. Uma visão super negativa a respeito do corpo é simplesmente uma morada permanente para uma alma que é eterna e que é sim superior. O corpo não, isso aí é descartável. Tanto que quando você evolui no espiritismo, você não reencarna mais, né? Você só reencarna enquanto você precisa Sim, evoluir, sim, né? Evoluir não tem A mais ideia é um processo de evolução. Jesus, no caso, não precisaria reencarnar, né? Porque ele já era um espírito que chegou à sua excelência. Então, aí já desencarna e vai viver eternamente no mundo dos espíritos. Mas sim, a ideia é essa. A ideia sempre vai ser, a gente vai voltar nisso também, mas a ideia é que é progressivo, ou seja, a pessoa sempre se encarna a fim de melhorar, a fim de que esse espírito seja cada vez mais aperfeiçoado, até que se chegue a esse estado de plena excelência e aí desencarna de uma vez. Nega totalmente a cruz de Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. João 14, vamos ler mais um textinho, mais um exercício. João 14, 16 e 17. Foi João 14, Lucas 14, agora volta para João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Muito bem, o que o texto está dizendo? Qual que é a promessa do texto? Jesus vai enviar o Consolador. Isso. Isso, Jesus vai enviar o outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo, e ele faria o quê? Guiar em toda a verdade. Guiaria os discípulos em toda a verdade, lembrando a eles tudo aquilo que Jesus havia ensinado, né? Essa palavra outra é a ideia de que Jesus era também um Consolador e a mesma essência dele. Isso. Então Jesus era um Consolador, então ele enviaria outro da sua mesma essência, que seria o outro Consolador. Muito bem. O Kardec faz uma leitura bem curiosa desse texto. A primeira parte eu não coloquei aqui para não ficar muita coisa, mas a primeira parte é... Jesus diz... Jesus está dizendo aqui que dê outro Consolador e... Eu não consigo nem enxergar no texto a leitura que ele faz do texto, mas a leitura que ele faz do texto é: Jesus prometeu um outro Consolador que ia ensinar os discípulos ou guiar, né, como o Willi falou, mas ia ensinar os discípulos em toda a verdade. E ele diz, bom, esse outro Consolador não pode ser o Espírito Santo, porque tudo que o Espírito Santo fez foi ensinar o que Jesus já havia ensinado. E o que Jesus está dizendo aí é que ele guiaria os discípulos em toda a verdade, então era necessário que algo de novo fosse ensinado. Estou falando a leitura que o Kardec faz. E aí ele complementa da seguinte forma. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens, o Espiritismo, chama os homens à observância da lei. Ele, o Espiritismo, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só diz por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo, gente, isso aqui é muito forte, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Ou seja, ele está indo além. Cristo falar por figuras, alegorias e metáforas. O Espiritismo não, fala além, fala de forma simples. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa citação para mim é pesada. Isso aqui é blasfêmia. Isso aqui é dizer assim... Considera Espírito Santo. Exatamente. O que ele está dizendo é justamente isso. O Espiritismo é o Espírito que foi prometido por Jesus em João 14. O Espiritismo é o Espírito da verdade. O Espiritismo é o outro Consolador. Tá? Então o que está sendo dito aqui é muito sério. Se por um lado o Espiritismo tem esse aspecto muito inclusivista, de dizer, a gente não está aqui para se dizer a verdade, a gente não quer entrar em conflito com as outras religiões, por outro lado, Kardec, que é o fundador dessa religião, ele disse uma coisa muito séria,
que é o que está sendo dito nessa passagem aqui. E realmente isso está lá no livro. Você pode pegar, puxar o livro na internet, consultar essa página, você vai achar essa citação lá. Então... Vamos lembrar que Allan Kardec é o espírito que ele recebia essas informações. Isso. Ele é o Hipólito. Ele é o Hipólito. Allan Kardec é o espírito que ele recebia as informações. Então, a pergunta aqui é, para Kardec, quem é o Espírito da Verdade e o outro Consolador prometido por Cristo? É o Espiritismo, né? É a religião espírita. Mais uma coisa que complementa aí. Assim, concluída, essa está no mesmo trechinho, só que no final. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido. O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, não há no Espiritismo a concepção cristã a respeito do Espírito Santo como um ser pessoal e um só Deus com o Pai e o Filho. E não só não há a concepção cristã a respeito do Espírito Santo, como se vai muito além, afirmando que basicamente o Espiritismo é capaz de fazer tudo aquilo que Cristo nos disse que o Espírito Santo faria. Está claro isso? Alguma pergunta sobre esse ponto? Então vamos lá. Pecado e salvação. A doutrina espírita rejeita totalmente a doutrina cristã do pecado. Mais uma afirmaçãozinha aí. Não, aqui é um trechinho do Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que ele faz umas orações. Então tem uma prece, no meio da prece ele diz o seguinte: não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Ou seja, você não me criou culpado, mas me criou com igual aptidão para o bem e para o mal. Se eu tomei o mau caminho, foi perfeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, conseguintemente, a de mudar o caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições, presta atenção nisso aqui, são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original. Isso aqui é caro pra gente, hein, gente? Pecado original é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Qual é a doutrina do pecado original? Que em Adão, todos pecaram. Então, o que ele está fazendo aqui é mudar a concepção cristã de que em Adão todos pecaram e colocar como sendo o pecado original o quê? As imperfeições que se traz das vidas passadas. Ou seja, não existe pecado original. Cada pessoa nasce totalmente livre, com a possibilidade de fazer o bem e o mal. Então é como se todos nascessem como Adão e Eva foram criados, com total liberdade para se fazer o bem e o mal, sem nenhuma inclinação ao pecado, que é o que a gente vê Paulo dizendo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, 2 e 3. Todos nascem inclinados ao pecado, por quê? Porque Adão caiu, porque Adão pecou. Então, eu conservei das minhas precedentes existências, são o meu pecado original, de que posso, e isso aqui é muito interessante também, me libertar, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. É mais um ponto crítico. E aí, só concluir esse trechinho. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. E cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele há de me aproximar. Então a ideia aqui é um apelo muito forte à questão do livre-arbítrio, ou seja, eu tenho em mim todas as condições de fazer tanto o bem quanto o mal. Pelas minhas condições, eu me afastei de Deus, por causa do meu pecado original, herdado das minhas precedentes existências, mas pelo meu esforço, eu também sou capaz de dar um passo além e me aproximar cada vez mais de Deus. Está clara a ideia de pecado aqui? Então, essa ideia de pecado vai fundamentar o entendimento que eles têm de salvação, que vem logo aqui na sequência. A ideia de salvação no kardecismo também é muito diferente da ideia cristã, e o fundamento disso está justamente na diferença que existe entre entendimento de pecado. A ideia cristã de salvação por meio do arrependimento e fé na graça de Jesus. Agora uma citação do Chico Xavier. Salvação é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho,
a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Traduzindo um pouco o que ele está dizendo, salvação não tem a ver com algo que Cristo fez na história, salvação não tem a ver com arrependimento e fé na obra que Jesus Cristo fez, salvação tem a ver simplesmente com libertação e preservação do espírito contra os perigos e contra o mal que existe nesse mundo, a fim de que a gente caminhe em direção à construção da própria felicidade, fazendo o bem ou nos domínios do bem e elevando-se a passos mais altos da evolução. Então, salvação no kardecismo depende fundamentalmente da vontade e do esforço humano e não na obra de Jesus na cruz do Calvário. Tá claro? Alguma dúvida? Vamos para penúltimo ponto aqui. A gente já está indo para o final. E agora uma das que a gente mais ouve ou conhece, que é a doutrina da reencarnação. Antes da gente definir a doutrina da reencarnação, a gente precisa entender a divisão que o Espiritismo faz entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. E aqui a gente vai ver a questão do corpo que eu falei. Primeiro ponto, os seres materiais constituem... Aqui tudo citação do livro de Kardec, tá? Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, presta atenção nisso, é um mundo normal, primitivo e eterno, pré-existindo e sobrevivendo a tudo. Vamos passar mais uma aqui, a gente comenta de uma vez só. O mundo corporal é apenas secundário, atenção isso aqui também. Então aqui normal, primitivo e eterno, aqui secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos vestem temporariamente um corpo material perecível, essa palavra que eu estava tentando lembrar agora, eu não lembrei, cuja destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Gente, qual que é o entendimento que está sendo posto aqui? Claramente uma valorização do mundo imaterial e uma contrário de valorização, uma desvalorização. Oi? Um desprezo, isso, é uma boa palavra, um desprezo do que seria o mundo material e do próprio corpo. Ou seja, para o Espiritismo, o mundo imaterial, o mundo dos espíritos é o que de fato importa. O mundo material poderia sequer nunca ter existido e pouco ia importar. Agora, isso é algo, mais uma vez, totalmente contrário à concepção cristã da criação. Deus não criou simplesmente o mundo espiritual. Deus não criou simplesmente um espírito e nos deu um corpo perecível que vai ruir. Deus não só criou todas as coisas, viu aquilo e disse que era bom, como vai recriar, fazer novas todas as coisas. E lembra que a Nova Jerusalém Celestial não é nuvem e a gente vai estar flutuando em cima da nuvem. É criação. Ele vai refazer todas as coisas. Por quê? Porque Deus não vê a matéria como algo ruim. Foi Ele que criou isso, olhou e falou, isso é muito bom. Então, aqui existe mais uma vez uma distorsão grave da fé cristã. E é claro que o pano de fundo aqui é platônico e até gnóstico. Então, o que existe na concepção cristã a alma é eterna. A sua alma, minha alma, nosso espírito é eterno. Sempre existiu. Também é diferente do entendimento cristão, que todas as coisas vieram à existência pela vontade de Deus, quando Ele disse, haja luz, houve luz, enfim, todas as coisas. E o nosso próprio espírito foi criado junto com a criação do nosso corpo. A ideia da criação para eles é a mesma que era? Não. Vamos fazer uma comunicação. No livro A Gênese, que talvez ele retome um pouco essa... No livro A Gênese ele retoma isso. E o que você tem é que ele tenta fazer uma síntese muito forte com a questão, até porque o Kardec viveu mais ou menos no tempo do Darwin. Então ele faz uma síntese muito forte com a teoria evolucionista. Então o entendimento aqui de criação é bem distinto. Não estou nem entrando na discussão do como se deu a criação.
Mas o ponto é, não existe uma doutrina da criação como a gente já Mas tem. eles procuram responder essa questão. Exatamente, eu não vou saber te responder. Eu não vou te responder, eu não sei te responder exatamente. Ele tem uma proposta, mas é uma proposta basicamente evolucionista, de que os espíritos existem eternamente, e aí, exatamente como o mundo veio existir, eu preciso pesquisar e te responder para não falar bobagem. Tá? Prefiro me abster para não falar besteira. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. Mais umas citações aqui, né? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. De novo, sempre essa questão do desprezo pelo corpo. Há 3 coisas no homem, isso aqui é interessante, isso aqui é a antropologia espírita. Há 3 coisas no homem. Primeiro, o seu corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. O laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Isso aqui é um troço complicado de entender também, mas é um intermediário que existe entre o corpo e a alma, ou ser material, que seria esse laço que une os dois. E aí, na ocasião da morte, o 2 e o 3 flutuam, e o 1 perece. Assim, o homem tem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Bom, aí agora a gente pode falar de reencarnação, propriamente dito. Portanto, se o corpo é apenas um envoltório imperfeito e o espírito é o que importa, Deus impõe aos espíritos a encarnação, a fim de fazê-los chegar à existência. A gente já começou a fim de fazê-los chegar à perfeição. A gente já começou a comentar sobre isso. A reencarnação é o processo pelo qual o espírito, que é livre no mundo espiritual, vem ao mundo para aprender. As sucessivas reencarnações justificam todas as desigualdades e injustiças aparentes que a vida apresenta. Então, onde está a resposta do espiritismo para o problema do mal, por exemplo? Porque existe o mal no mundo? A explicação está na questão das reencarnações. Ou seja, se uma pessoa está sofrendo nessa vida, é por causa de algo que ela fez na sua encarnação passada. E aí, assim, essa pessoa no fundo merece isso. Então, a questão da desigualdade, ela tem uma resposta diferente também do que no cristianismo, das próprias injustiças da vida. Tem uma resposta diferente, porque basicamente o que a pessoa está sofrendo aqui é uma consequência do que ela fez lá atrás, e é necessária para o aperfeiçoamento do espírito dela. Tá? É engraçado porque ele fala de justiça. Como justo seria, então, eu saber na vida passada o que eu fiz para poder consertar agora. Né? E ele fala, não, então você tem que se aperfeiçoar. Sim. Você sabe o que você fez. Não é coisa louca, né? Não, e inclusive se usa isso para explicar coisas assim, bastante chocantes, sei lá, como bebês anencéfalos, sabe? Enfim, coisas graves assim, né? Que você olha do ponto de vista humano e você realmente chora diante daquilo que você fala, isso está errado, porque senão não era para ser assim. E a gente como cristão olha para isso e fala, isso aqui é consequência do pecado. E ali, não, a resposta é, não, isso aí é um passo necessário para o aperfeiçoamento desse espírito que fez um tanto de mal no passado e que agora precisa dar um passo além. Mas realmente, muitas vezes no escuro, né, sem saber. É a ideia de karma, A gente vai pontuar isso, mas é isso mesmo. Karma é um dos pressupostos aqui. Mas eles não usam isso como muleta para não lutar contra a desigualdade. Não se usa como muleta, mas se usa como explicação muitas vezes, né? Claro que aí depende da pessoa, depende, enfim, de várias coisas. Na reencarnação, os espíritos se livram pouco a pouco das suas imperfeições, então existe sempre uma ideia de progressão, e isso é interessante, né? É difícil de ver isso, né? Quando você olha para a história, será que os espíritos estão realmente evoluindo? Será que o que a gente vê na história é uma progressão? Parece que é o contrário, né? Parece que a gente vê a coisa ficando cada vez pior. Então é meio complicado a gente pensar nessa ideia de progressão, porque partindo desse pressuposto, o mundo deveria estar cada vez melhor, porque as almas estão cada vez mais aperfeiçoadas. Cadê essas pessoas tão evoluídas, né? Pois é. Então, alguns pressupostos necessários para a doutrina da reencarnação. Alma e espírito são eternos e pré-existentes ao corpo humano. Após a morte, o espírito fica vagando até que reencarne novamente.
há várias mortes e não há ressurreição. É bom, já vai começando a pensar aí nos textos bíblicos que eles dizem sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente tem Hebreus dizendo que ao homem está destinado a morrer uma única vez e depois disso o juízo. O ser humano tem a tendência de progredir moralmente, algo também muito questionável. O karma, que o Filipe falou agora, é uma lei inexorável, na qual o que uma pessoa semeia nessa vida colhe na próxima. Bom, e aí é isso. Sobre reencarnação, uma dúvida adicional? Tem uma correlação também com o hinduísmo? Porque eles também pensam em karma, em melhora, em não sei o quê. Tem. É a questão da reencarnação, né? Porque tanto no hinduísmo quanto no budismo, quanto no oriental, você reencarna porque você não atingiu o nível necessário para virar o universo, né? Então, você não atingiu o nirvana. Então, a reencarnação é um meio de te... Limpar. Mas de tipo de... Como é que fala? É uma coisa ruim que acontece com você porque você não atingiu. Sim. Então a questão da meditação e da elevação do corpo é para você tentar chegar no universo, no nirvana. Quem direcionaria o espírito para um determinado corpo seria Deus. O único papel de Deus nesse universo seria para direcionar aquele espírito para voltar para a Terra num determinado corpo. É a única forma que Deus atua no mundo. E nem sempre eles falam de Deus, né? Porque todo espírito aqui encarnado tem um mentor. Então, quando você morre, você vai para um umbral até que o seu mentor te resgate e te diga se você vai reencarnar ou não. Então, ainda tem mais na internet. Tem alguns estágios a serem percorridos. Mas quando falam lá que os espíritos bons vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, que espíritos bons são esses? São de pessoas que não precisam mais se encarnar? Sim, são espíritos encarnados. Que chegaram à excelência. E você consulta eles Que é o próximo ponto, que é o da mediunidade. E como é que eles explicam a multiplicidade de gente hoje em dia completamente diferente de 100 anos atrás? Como assim? Porque 100 anos atrás tinha, vamos supor, 3 milhões de pessoas. Hoje tem quanto? É que eu acho que espírito deve ter bastante, né? Basicamente, tem uma fila, né? Tem uma fila de espírito, aí assim, concepção, tem um corpo pra você ir, então você vai e encarna. Então vai. Exatamente, então tem... mas deve ter muito, realmente. Hoje em dia a gente vê muito. Aí a gente joga pro mistério, pro mundo dos espíritos é mais complicado. Tem diversos lugares, diversos planetas onde... Foi aquela situação que a gente viu do Kardec, né, de João 14. Muitas moradas, são várias... No espiritismo não, você não encarna em animal. Que é o único que pode receber um espírito. Isso, no hinduísmo você encarna em animal, no espiritismo não, porque o ser humano é o único ser evoluído o suficiente para receber um espírito. Tudo bem? Tá. É diferente aqui. Agora a questão da mediunidade, né? Segundo Kardec, é a comunicação entre os dois mundos, o mundo corporal, material, visível, incorpóreo, material, invisível, é uma premissa básica do espiritismo, ou seja, é necessário que exista essa comunicação para existir espiritismo. A mediunidade é o instrumento de comunicação entre os dois planos da vida, então o médium é o que faz isso. A mediunidade é dada a todos, é a versão sacerdócio universal dos santos deles, é a questão da mediunidade, é dada a todos a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, é um gesto da bondade de Deus que coloca bons espíritos para ajudar as pessoas. Então, todo mundo é um médium por excelência, todo mundo pode consultar um bom espírito. Algumas pessoas são mais evoluídas nessa prática, né, da mediunidade, outras pessoas menos evoluídas, então não têm acesso a tantos espíritos e tal. Mas a ideia aqui é que os espíritos bons, a ideia é tornar os espíritos bons mais acessíveis às pessoas, tá? Da melhor forma possível. Mais uma citaçãozinha aí. A possibilidade de nos colocarmos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós.
auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Qual é o apelo aqui, gente? O apelo é muito ruim perder alguém. É muito ruim ser desligado de alguém que a gente amava e que a gente tinha um prazer enorme em conversar. E qual é a resposta espírita a isso? A questão da mediunidade. É pela mediunidade, é pelo contato com os mortos que a gente pode, de alguma forma, restabelecer isso. Então, restabelecer o contato com entes queridos, trazê-los para perto. E é interessante como ele faz os dois caminhos, né? É trazê-los para perto de forma a ouvir da experiência deles nesse plano existencial superior que eles estão, mas ao mesmo tempo dar a eles o prazer de enxergar como aqui nesse plano a gente já tem vivido de uma forma melhor. Então, é interessante que ele... as palavras são muito doces, né? Ele até coloca isso, é uma dulcíssima consolação a possibilidade da comunicação com os espíritos. Então, e isso é uma das questões e talvez é um dos pontos de maior apelo do espiritismo, né? Isso dá algum tipo de consolo a pessoas que estão angustiadas com a perda de entes queridos. Mas isso também é uma coisa séria. Então, aí você segura a sua dúvida do que é isso, do que acontece de fato na mediunidade, que a gente responde na próxima aula. Alguma pergunta sobre isso? Exceto a pergunta quem se manifesta ali? Inclusive, no livro do Israel tem umas coisas muito jóias, inclusive sobre o texto de Saul, que é um enrosco aí que eles gostam bastante de usar. Último ponto, o passe. Aqui só para... esse aqui eu peguei direto do site lá da Federação dos Espíritas do Brasil. Tá bem complicada a linguagem, tá? Para mostrar que eles não são tão claros assim. Mas só a ideia do pessoal tomar o passe. Passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, já começou a ficar embaçado, provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia animal, magnetização. Dá para entender? Não, né? Mas a ideia é passar um fluido bom do espiritual para o material. Então, ou seja, tem algum problema no corpo, você vai tomar o passe, que é a transmissão de algum bom fluido do espiritual para você. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, ou seja, você está mal, é fluido deletério. E aí você tem que substituir esse fluido deletério que está deixando seu corpo ou a sua psique mal por fluido benéfico. Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, é uma espécie de cura. Promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Tem uma confusão danada que se instaurou entre os espíritas e até a sociedade de medicina, no tempo que isso começou a se proliferar muito no Brasil, porque eles começaram a fazer, como é que chamava? Tipo, cirurgias escatológicas, se não me engano era o nome. Que é a ideia das pessoas irem nos centros, e aí tinham médicos lá, mas que também eram espíritas, então eles faziam um negócio meio duplo, assim. É tanto uma cirurgia mesmo, propriamente dita, mas é uma cirurgia espiritual, entendeu? Tem o João de Deus, e tem uma galera. O próprio Chico Xavier tinha muito envolvimento com isso. Então, surgiu aí um debate forte entre a associação, né, dos médicos e o espiritismo, e hoje existe até uma sociedade de médicos espíritas que é muito forte, tem muitos adeptos no Brasil, e eles fazem essas cirurgias aí escatológicas, que eles conseguem fazer um negócio meio duplo, assim. Mais sobre isso também nas próximas aulas, o que de fato ocorre nessas situações. Bom, para a gente terminar, estou em cima da hora. O Espiritismo tem um corpo de doutrinas muito mais elaborado do que as religiões afrodescendentes, falei isso no começo. O Espiritismo, apesar de se entender como cumprimento da promessa de Jesus a respeito de outro Consolador, é bastante inclusivista na sua prática, o que lhe rendeu muito espaço no Brasil, obviamente. E boa parte do entendimento espírita sobre Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, pecado, salvação, vida após a morte e comunicação com os mortos, está em desacordo com a revelação das Escrituras e será assunto das nossas próximas aulas. Então é interessante, né, que vocês viram que todos os pontos que a gente pegou, e são os pontos centrais da fé,
existem pontos ali de desacordo, né? Então, na Bíblia, no entendimento a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do pecado, da salvação, enfim, de todos os pontos que a gente viu, tá? Vão haver pontos para a gente conversar nas próximas aulas. E aí o desafio que fica, por hora, sem a gente fazer a resposta, é como dialogar com pessoas que partem pressupostos tão distintos dos nossos, mas que se identificam em algum grau com o cristianismo. Eu acho que aqui fica o desafio. Uma das respostas é a provocação que a Bru colocou lá atrás, que é insistir. Vamos para a Bíblia. Né? Já que vocês são o último estágio do cristianismo, dê uma chance, conheça esse livro. Critique ele, mas critique conhecendo. Vale a pena. Aí, de vez em quando, fazendo esse processo, alguns caem do cavalo. E é estranho que ele era um cara dele, devia ler muito, estudar muito, e daí do nada ele pensa nisso. E aí você pega as datas que ele ouviu primeiro o negócio da mesa e depois ele começou a escrever, foi super rápido. Muito rápido. Então, sei lá, em 2 anos ele já tinha escrito um livro. Então, Sim. Não dá nem tempo de você estudar a Bíblia direito pra você... Sim. Então, como que ele... É por causa do Porque não tem uma explicação racional, né, disso. Eu também. Não, é que parece que realmente só vindo algo do além, né, sei lá, pra ele fazer isso... Mas é isso mesmo, essa é a explicação. Sim. Não, sim, mas... Você esperava dele fazer uma coisa elaborada. Era uma pessoa, assim, extremamente intelectual. Então, era um cara que, aparentemente, de muita capacidade intelectual. Mas, com certeza. Isso me chamou a atenção. Foi muito rápido. Que tenha dado credibilidade para ele. Claro. E, inclusive, é interessante como o apelo foi... Por isso que eu coloquei os dados do censo no começo. Como existe um apelo entre pessoas da mesma... vamos dizer assim, do mesmo estilo dele, da mesma laia dele, como o apelo do espiritismo é forte, né? São pessoas que talvez você olharia e falar, bom, essas pessoas nunca vão acreditar nessas coisas. E de repente estão totalmente envolvidos. Mas isso é outra coisa que, apesar de toda a doutrina, uma coisa que ficou interessante para mim também, acho que uma foi isso, me chamou muita atenção o tempo, foi um negócio muito rápido, a sistematização. E um outro ponto é que, assim, e aqui existe, eu acho que uma diferença forte entre o candomblé, a umbanda e o espiritismo. Ele não é uma religião de muitas manifestações sobrenaturais, né? Apesar da questão da mediunidade, acho que aqui existe uma manifestação forte, mas se você pega, por exemplo, as pessoas que frequentam centros, o centro é um lugar onde as pessoas vão, ouvem uma palestra, é um negócio assim super... Vão estudar, é um negócio super organizado, sei lá, né? Bem intelectualizado até, um ambiente bem intelectualizado. Então eu tenho pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, que frequentam, vão, fazem o curso, sei lá, igual a gente tá aqui, vai no seminário, o pessoal vai, frequenta o centro lá X vezes por semana, assiste às aulas. Então tem um apelo nesse sentido também. Você não quer nada macabro. Não é... Pai Nosso. Não. Pai Nosso todo mundo ora. Eu não digo assim, só não ora no finalzinho, né? Mas eu digo orar, dia a dia, você tá indo na rua, sabe? Tem essa relação com Deus, eles cultivam esse andar com Deus. Não porque não tem essa visão pessoal a respeito de Deus, né? Você anda com os espíritos. Você anda com os espíritos. Com os seus mentores você conversa. Mas eles conversam com esses mentores deles? Conversa. Isso é uma coisa que, assim, por exemplo, vai viajar, você pede o cuidado do seu mentor, entendeu? Do seu espírito, mentor. Você fala, bom, vai comigo. Muita coisa que a gente pede pra Deus, eles pedem pros espíritos. Você tem umas pequenas oferendas que eles fazem, né? Tinha um amigo que ele não fumava, ele deixava cigarro espalhado pela casa, só que ele acendia que o mentor dele pedia. Ninguém na casa dele fumava, sempre via um monte de cigarrinhos. Tem o negócio do café também, né? Que às vezes tem um pessoal que deixa um cafezinho no canto lá, geralmente é pro mentor. Restaurante você vê muito, né, na entrada. Sim. Algumas oferendas. Sim. Você não sabe se mistura com o completo. Então, tem uma mistura aí, já começa a rolar um sincretismo. Dá uma brasileirada na coisa. Então, assim, eu acho que a questão da oração seria mais nesse aspecto. Mas não existe um relacionamento com Deus. Justamente porque não se tem essa visão pessoal a respeito de Deus, nem do Espírito. Né? E qual a relação disso com chakras? Que tem amigo que é espírita e ele tem essa visão de chakras. E já vi um videozinho que os
próprio espírita. Acho que já mistura. Que acredita nisso também. Mais sincretismo. Na TV, espírito explicando chakras. Allan Kardec. Então, eu, pelo menos na leitura que eu fiz da doutrina kardecista, não tem uma coisa Mas como eles são permeáveis em qualquer lugar, eles Exatamente. entram também em qualquer outro e tudo bem. Tá valendo. E misturam qualquer coisa, faz aquele samba mesmo. Sim. Sim. Samba. Beleza? Então, aguenta a mão aí. A ideia aqui não é ninguém sair convertido ao espiritismo hoje. Semana que vem a gente aprofunda um pouquinho na questão da Umbanda, que não deu tempo semana passada, e aí começa a resposta cristã e faz isso até na última aula. Tá bom?